Olá, sejam bem-vindos ao canal Marca um Encontro. Eu sou o Marco Renes e hoje eu vou trazer para vocês um casal, são dois hoje, convidados especialíssimos dessa semana, ele Leonardo Maiuê, índio, e ela Keila de Moraes, cantora lírica. Eles vão contar pra gente como foi esse encontro. O Léo foi retirado logo após o parto da sua aldeia, da sua etnia no Xingu e trazido pela família Vilas Boas para ser criado em São Paulo. Recebeu acesso, cultura, conhecimento, conheceu a Keila, que representa também a cultura musical brasileira, como cantora lírica no Teatro Municipal de São Paulo, e aí resolveram defender as suas raízes, principalmente as raízes do Léo, as suas raízes indígenas, e voltaram ao Xingu e aí então se depararam com uma história envolvente, emocionante. Ele conheceu a sua origem, a sua realidade e faz disso hoje a sua principal bandeira. Então, eu tenho certeza que vocês vão adorar essa história emocionante, linda, brasileira. Olha, gente, senta no sofá, já pega a pipoquinha, assiste o vídeo até o final, que é muito importante, deixa o seu like, comente, que isso também faz com que o canal possa se reinventar, sempre crescendo e melhorando para vocês. E se preparem, porque hoje marca um encontro com Keila de Moraes e Leonardo Maiuê. Olá, Leonardo. Sejam muito bem-vindos, Leonardo, Keila. Sejam bem-vindos ao canal Marca um Encontro. Eu falei o seu sobrenome certo, Léo? Falou. Maiuê. Maiuê. Certo. E é o seu também, Keila? É o mesmo sobrenome? Não, eu não adotei o nome dele depois de casada, continuei com o meu nome de solteira, Keila de Moraes. Keila de Moraes, que, por ser uma cantora, remete a gente aí a um dos maiores poetas brasileiros, o Vinícius, né? É verdade. Então, olha, muito bem, é um prazer, é uma honra tê-los aqui no meu canal. Um representante legítimo da raça brasileira, né, da brasilidade no seu expoente máximo, e uma cantora lírica que traz também aí um retrato vivo do que é cultural, do que é erudito também na cultura brasileira. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e dizer que vocês são muito bem-vindos aqui no canal Marca um Encontro. Obrigada. Obrigado, Marco. Obrigada. Vamos lá. Então, normalmente a primeira pergunta é para que vocês possam dar uma visão sobre vocês mesmos, né? Então, eu pergunto normalmente para os meus convidados: quem é o Leonardo Maiuê e quem é a Keila de Moraes? Então, na ordem que vocês escolherem aí, falar um pouquinho sobre vocês. De uma forma, claro, objetiva e reduzida, porque nós temos um tempo para a entrevista, mas é importante, eu acho importante que vocês deem a informação de quem são esses dois seres que com certeza tem muita história para contar aqui. Quer começar? Bom, eu começo então. Bom, quem é o Leonardo, né? Bom, eu nasci no Xingu, vim para São Paulo logo que eu nasci. Desde pequeno, meus pais me deram a consciência que eu era adotado, e ao mesmo tempo eu tinha uma grande responsabilidade nas mãos em relação aos índios, né? Porque eu me considero um privilegiado de ter sido adotado por uma família que tinha recursos para eu ter uma boa educação, ter frequentado ótimas escolas. E agora, de uns anos para cá, essa parte indígena está começando a falar mais alto. Então, estou me envolvendo mais com essa questão indígena e de certa forma, querendo ajudar eles a ter os direitos que qualquer brasileiro tem, né?
Então, a minha parte seria um instrumento para ajudar eles a ter os direitos que qualquer brasileiro tem. Fantástico, Léo, fantástico. E você, Keila, conta um pouquinho para a gente de você. Bom, eu nasci no bairro da periferia de São Paulo. Sou de uma família mestiça estrangeira, né? A família da minha mãe, de parte jugoslava e romenos. Parte do meu pai tem italianos e alemães. Então, é uma mistura de eslavos com italianos, europeus, né? Então, eu tive, assim, uma criação muito religiosa, minha família. Então, os meus estudos de música começaram na igreja mesmo. Meu pai era maestro desde os 9 anos de idade, ele era regente do coral da igreja. Então, ele sempre, ele era amante da música clássica. E eu segui o caminho dele. Com 9 anos, eu já era também uma regente de coro infantil na igreja. E aí, com 9 anos, eu comecei a estudar, com 8 anos, eu comecei a estudar piano. Foram 11 anos de estudo de piano, até que eu descobri que eu era cantora, e que meu caminho era esse, que era cantar. Mas continuei, o piano faz parte, né, dos meus estudos, dos meus estudos, e fez parte da minha formação, e me ajudou fez parte do currículo, digamos assim, né? Então foi um ganho a mais, um degrau a mais para eu chegar onde eu cheguei. Então, o primeiro passo foi entrar no Coral do Estado de São Paulo. Depois eu ingressei no Teatro Municipal de São Paulo, até hoje eu estou lá. E faço solos, canto no coral. E também depois conheci o Leonardo e me apaixonei, né? Me apaixonei por ele e por toda a história que ele trouxe junto com ele. E me apaixonei pela causa indígena e comecei junto com ele essa história, essa busca, né? De tentar ajudá-los, de tentar conhecê-los e principalmente a nossa missão, assim, que a gente tem tentado fazer é mudar a visão que o branco tem, o olhar que o branco tem para com o indígena. E isso a gente não pode fazer o mundo mudar, mas a gente pode fazer o nosso mundo mudar. Com certeza. São os nossos amigos, os nossos parentes. E a gente tem lutado nesse sentido e acho que a gente está conseguindo. Eu acho que sim. Eu acho que sim, até porque é um exemplo, é uma história que eu acho que todo brasileiro precisa ter orgulho, né? Que são as nossas raízes, que é de onde todos nós, no fim das contas, viemos, né? Esse grande caldeirão cultural que você representa, que eu represento, que é essa miscigenação de raça que criou o povo brasileiro e o povo brasileiro na sua raiz, na sua essência, que é o indígena. Lendo um pouquinho sobre a sua história, Léo, você tem uma história que é, ao mesmo tempo, um pouco triste e, ao mesmo tempo, um pouco corajosa, né? Por parte, não só por sua parte, mas por parte até da família Vilas Boas, né? Que protegeu você muito pequeno. Os índios tinham uma tradição de que, entre eles poderiam só ter mais de uma esposa se a primeira aprovasse, e foi o que não aconteceu com a sua mãe, que já estava grávida. Então, ela teria que ser forçada a abortar, e foi aí, então, que entrou a ação da família Vilas Boas, que nós temos grande orgulho desses brasileiros fabulosos, que com esse tipo de atitude salvaram muitas vidas e fizeram muito pela causa indígena, né? E conta como é que foi um pouquinho disso, assim, eles contaram isso para você em que idade? Quando foi que você soube dessa história do seu nascimento e da sua ida para São Paulo? Foi desde cedo, logo que você começa a ter
a noção do mundo em sua volta, minha mãe, meus pais, né, deixaram bem claro que eu era adotado, contaram a minha história e que era para ter orgulho e que um dia, quando eu fosse mais velho, eu teria total liberdade para voltar, para ir atrás das raízes. Que bacana isso. Você teve a oportunidade de conhecer essa família que lhe fez esse bem, que fez essa entrega, né, da tribo, da aldeia, para a família que você que o recebeu como filho, a família Vilas Boas. Você os conheceu em que situação? Como é que foi? Quantos anos você tinha quando você os conheceu? Desde criança, porque o meu tio é casado com a sobrinha do Vilas Boas, então assim, houve sempre o convívio. Isso, então quando ele era pequeno, toda festa assim dos meus primos, a família da parte dos Vilas Boas iam lá também. E sempre ele contava alguma história, alguma curiosidade sobre os índios. Então, assim, desde sempre eu tive essa consciência que eu era indígena. Você era indígena. E você, quando que despertou a vontade de você ir lá conhecer a sua mãe? Porque, pelo que eu soube, você descobriu que você tinha uma família indígena já adulto, né? Sim. Quando a gente se casou, em 2013, a gente foi levar o convite para a família Vilas Boas, né, para Marina. E chegando lá, o Noel, já de primeira, assim, foi direto. Ele falou assim, ó, você tem uma família no Xingu, teu pai faleceu já tem uns 2 anos e a sua mãe tá viva e você tem 11 irmãos. Uau. Então, assim, foi uma porrada assim, na cara, assim, direto. Não deu nem tempo para pensar, assim, digerir. Ele achava que estavam mortos, na verdade. Porque foi assim, antes disso, para você entender, né, que assim, o índio, ele tem... como que eu vou falar? Eles também vão atrás, né? Meu irmão mais velho, depois que conheci ele direito, ele falou que ele sempre teve um pressentimento que eu estava vivo, porque ele sempre perguntava para o Orlando, cadê meu irmão? Onde ele está? E o Orlando falava, ele está morto. Mas por que ele falava desse jeito? Ele falava desse jeito para cortar esse vínculo de mim com eles e eles de mim. Porque senão eles iam durante toda a vida tentar ir atrás de mim e sei lá, eu acho que assim foi um meio dele proteger tanto a mim quanto a eles. Porque assim, que nem hoje eu estou inserido dentro da sociedade aqui da cidade, né? Então, dificilmente eu me adaptaria nas condições que os índios vivem lá. Porque assim, tudo bem que eu sou índio, mas tem coisas assim que eu sinto necessidade. E outra também, né? Eu tenho um emprego aqui, então não tem como largar meu emprego para tentar uma coisa que assim, eu ainda desconheço. Eu estou aprendendo, mas ainda desconheço. Minha cabeça é totalmente formada aqui na cidade. Então, assim, acho que teria um conflito da minha parte em relação a morar lá. Não, com certeza. Eu acho maravilhoso ter ido lá, conhecer, mas infelizmente ou felizmente minha vida está toda aqui em São Paulo. Então não tem como eu tentar voltar para lá. Eu diria que muito felizmente, Léo, justamente porque você aqui com o cabedal de cultura que você recebeu, né, com que você teve oportunidade e acesso,
você pode fazer pela sua comunidade indígena hoje, muito mais do que se tivesse talvez ficado lá e sido criado como um índio, porque os índios eles estão muito bem dentro da cultura deles. Eles, inclusive, nem querem, né, essa aproximação. Mas a verdade é que o homem branco cada vez se aproxima mais das terras indígenas nessa ânsia, nesse afã de crescimento, de desenvolvimento. Então, eu acho que talvez você seja a grande redenção de toda a sua aldeia, de toda a sua etnia, de todo o seu povo, porque você foi trazido logo após o seu parto para uma cultura totalmente diferente daquilo que a sua vida estava marcada para ser como índio. Então, eu tenho a impressão de que, felizmente, você foi recebido por essa família abençoada e depois encontrou uma companheira extremamente simpática à sua causa, extremamente conectada com os mesmos propósitos que você tem hoje, de resgatar essa cultura, de proteger o povo, que é o seu povo. E ela, casando com você, passou a ser o povo dela também, bem, né? E vice-versa. Não é, Keila? Sim, tanto é que fui eu que cutuquei ele para ir para lá. Eu que dei as primeiras alfinetadas, né? Só uma curiosidade, Marco, assim, como aconteceu essa curiosidade, assim, eu sempre tive essa curiosidade, só que por causa do trabalho que eu tenho, sempre deixar, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo. E aí, quando eu comecei a me relacionar com a Keila, ela, na época que eu conheci ela, ela também fazia alguns vocais de comercial de TV. E aí, um certo dia, eu falei assim, você quer ir comigo num teste de um comercial que vai ter, que é sobre canto lírico, de um produto X, nem lembro mais o produto. Eu falei, legal, hoje eu tô de folga mesmo, não tenho nada para fazer, eu vou lá com você. Aí eu fui com ela, e aí ela foi fazer o teste, e eu fiquei esperando na sala de espera. E nessa que eu estava na sala de espera, passou uma mulher, que era depois que eu soube que é uma diretora da O2. Foi dentro da O2 isso, né? Então, da O2, que é um estúdio que eles fazem comercial, de gravação, tudo. Filmes, né? Filmes, né? Que eu acho, inclusive, um dos donos é o Fernando Meirelles. E aí ela passou, falou assim, você vai fazer o teste? Olhou para mim assim, você vai fazer o teste? Eu olhei assim, não, eu tô esperando minha esposa, minha namorada, que ela foi fazer o teste para o comercial X. Falou, não, você pode vir para cá. Me pegou, me puxou. Aí falou assim, você tem um traço exótico? Me conta um pouquinho essa história. Eu sou índio, isso aqui. Aí eu falei, não, você não acredito que você é índio, isso aqui. A gente está fazendo o filme do Xingu. Era a pré-produção do filme do Xingu. E aí ela me levou para uma sala, aí tava toda a equipe de filmagem, tinha a maquete, tinha lá o storyboard, tinha o pessoal o design fazendo as vestimentas. Só um adendo. Eles filmaram o filme do Xingu na aldeia onde ele nasceu. Meu Deus. Pode continuar. Então, e aí... Impressionante. Impressionante. Aí cheguei na sala me mostrando tudo sobre os negócios do filme que ia ser filmado, mostrou os atores lá que iam interpretar o Orlando, o Cláudio, o Leonardo, a atriz que ia fazer a Marina, a foto dela, tudo. Ela falou, nossa, me conta um pouco da sua história. Aí eu fui contando, ela falou assim, meu Deus, não acredito! Ela falou, você tem tudo a ver com esse filme. Quase que o filme era sobre você, né? Aí ela pegou o celular, ligou para o diretor, que era o Karl Hamburger.
Aí falou, ó, não sei o que, tem uma pessoa aqui que você não vai acreditar. Falou da minha história para ele assim, rapidinho. O cara, não, ele tem que participar. Falaram para ele fazer um teste, acho que era quinta-feira. E aí falou, não, vem aqui no sábado que é mais tranquilo, aí você faz um teste de vídeo, e aí se passar, a gente você já Entra pro elenco. você entra pro elenco. Eu falei, tudo bem, então, tá, tudo bem, legal, né? Aí, não, o destino, ele atua em caminhos, né, que a gente nem imagina. A coisa tava puxando, né? E aí eu fiz o teste, aí eu passei, só que assim, não foi mais para frente, porque como eu não tenho formação de ator, então eu teria que fazer um workshop de 30 dias que eles iam fornecer lá para eu pegar um pouco dessa parte de interpretação. Só que aí não deu porque justamente era o prazo, 30 dias era o prazo que eles tinham que fazer o filme. Então acabei não entrando justamente porque o prazo para esse workshop coincidia também para o prazo para a produção do filme. Poxa, perdemos uma grande estrela aí do cinema. Não, se ele tivesse sido escolhido, ele já ia conhecer a mãe lá. Olha, mãe biológica. Sem saber que a mãe biológica era viva. Ele nem sabia ainda. Que loucura. Porque houve um momento em que você, então, descobriu isso, né, Léo? Sobre a sua mãe. Pulando agora um pouquinho desse episódio que eu achei nada casual, nada. Eu acho que aí a gente consegue observar bem a mão do destino, né, que faz as conexões e entender o porquê que aconteceu de você ter sido criado fora da sua realidade cultural para poder fazer o que você faz hoje, que é o que a gente vai falar também depois, o trabalho lindo que você faz com relação à divulgação da cultura indígena, a venda dos produtos para que se reverta para o apoio financeiro à própria aldeia. Mas vamos falar um pouquinho nesse momento em que você descobriu sobre a sua mãe, que ela estava viva, né? E despertou em você esse desejo de conhecê-la imediatamente e, claro, tenho certeza que é apoiado pela Keila, porque eu estou vendo aí que esse é um casal extremamente conectado com a causa um do outro, né? Isso é bonito, porque aí existem duas causas. A cultura do canto lírico, que traz inspiração, que traz serenidade para as pessoas, que traz cultura, musicalidade, e é uma causa fantástica, histórica, né, da nossa eterna dívida com os índios, e que a gente talvez consiga resgatar um pouco disso através de você. O primeiro contato que eu tive, assim, quando eu soube que minha mãe tá viva, assim, na verdade, assim, foi um misto de emoções, né, porque até então, que eu tinha comentado, né, que o Orlando ele sempre falou para mim e para meus pais adotivos que eu não tinha família lá, que eu nasci, que assim, a história que o Orlando contava era assim, que eu tinha falecido, que meus pais tinham falecido, minha mãe no parto e meu pai por causas naturais. Então, assim, eu era filho único, então, assim, vínculo que eu tivesse lá, não tenho. Foi cortado. Até então, a minha curiosidade é conhecer as raízes, né? Tipo assim, conhecer o índio, como que ele vive, qual é a visão dele de mundo, por saber também que sou índio, então eu queria saber como que era essa visão do mundo que eles têm. Mas aí, quando eu soube que eu tinha família, já mudou totalmente. Porque aí, assim, eu ia querer saber... curiosidade, assim, fisicamente, quem que eu puxei, se foi meu pai, se foi minha mãe, o jeito, se foi meu pai, se foi minha mãe, se meus irmãos tinham alguma coisa que é parecida comigo, várias curiosidades assim, algumas coisas que eu penso aqui, se eles também pensam da mesma forma. Então, era muita curiosidade em relação a isso, né? E como foi, Léo, esse momento desse encontro com a sua mãe? Porque eu imagino que você tenha ido para lá
né? Com uma ansiedade. Você também foi junto, Keila? Filmei tudo, tudo horrível, horrível. Foi horrível, filmei. Por quê? Por que foi horrível, não? É porque a filmagem, as fotos, é uma invasão para eles, né? Mas a mãe adotiva dele, a mãe adotiva, minha sogra maravilhosa, Beth, maravilhosa minha sogra, ela me fez prometer que eu ia filmar esse momento, porque ela queria ver. Ela fazia, era importante para ela ver isso. Claro. Então eu prometi e eu filmei. Não pode quebrar promessa para a sogra, jamais. Mas é muito emocionante essa filmagem. Foi muito emocionante. E como é que foi para você, Léo? Como é que foi? O que você esperava? O que você sentia? Como é que foi isso? Então, é complicado, porque são várias emoções juntas, né? Mas uma coisa que eu senti foi uma conexão. Tipo uma peça que faltava em mim para ser uma pessoa completa. Havia a barreira da língua, né? A sua mãe não falava português. Sim. Qual o idioma da sua etnia lá? É o tupi, não? Não. Aruaque, da mãe dele. Lá no Xingu eles são 4 idiomas. O Aruaque, o tupi... E mais 2 que eu não lembro agora de cabeça. Meinaco e a outra não. Aí é o Alapiti, né? Não lembro a quarta. Nós somos muito ignorantes com relação à cultura indígena. Imagina que eu perguntei se era o tupi, ou seja, para nós, quantos milhões de índios só falavam o tupi-guarani, né? Mas é muito interessante, Marco. Que o tupi é como se fosse uma... Se fosse o inglês. Quase todos falam, assim, pouco. É muito interessante, porque, assim, eu lá no Xingu, né, são 16 etnias, sendo que as 16 etnias, elas falam 4 línguas, que é dividida, né, Aruaque, Tupi e as outras 2. Entendi. Então, assim, entre eles são obrigados a pelo menos conhecer os outros idiomas, né? Pelo menos 2 línguas indígenas eles sabem, e além do português. Para se comunicarem. Então, eles aprendem português também? Também, fora o português. Então, na verdade, são 5 línguas. Mas não são todos. Os mais velhos, as mulheres, quase as mais jovens falam. As mais velhas não falam. A sua mãe não falava, né, Léo? Não. Os homens, os caciques falam. Os mais jovens já estão aprendendo bem. As crianças, eles seguram o máximo para aprender primeiro a língua da tribo, né, da etnia. Fazem muito Mas bem. é inevitável, né? Já tem internet em várias aldeias, então eles já têm uma mistura de culturas ali dentro. Uma dúvida também oriunda da minha ignorância com relação à cultura indígena. Não se fala tribo ou se substituiu o termo por etnia? O que é que... Etnia é o correto. É o correto. Tribo não é o correto. Pode ser povo também. Tribo não se encaixa. Não representa a cultura indígena. Ótimo. Povo ou etnia. Etnia, quando você diz etnia, Meinaco, etnia, Iaualapiti... É uma linhagem, né? Isso. Entendi. E aí, como é que foi esse momento? Porque você não falava, né, a língua da sua mãe não falava a sua língua. Ela reconheceu vocês se reconheceram como mãe e filho? Como foi esse momento, Léo? Na verdade, assim, foi mais da parte dela do que da minha, né? Mãe, né? Mãe, né? Chorou muito. Aí ela falava que ela pedia desculpa, perdão de ter me doado. Aí ela explicou umas 10 vezes o porquê que ela teve que fazer isso. E o meu irmão mais velho, ele fala português, né? Ele entende português. E aí traduzia para ela. Então... Nossa, que emoção. Ela dizia que não tinha leite. Eles têm um ritual de raspagem do corpo, quando tem algum problema, alguma doença, né? Então, eles se raspam, eles têm
Que é É tipo uma escama, lança. uma escama de um peixe que Ah, eles colocam no sol e fica áspero, tipo como uma se lixa. fosse uma esfoliação. Isso, E exatamente. ela contou que ela fez aquilo nos seios, porque ela não tinha leite. Então, a justificativa que ela deu para ele foi que ela teve que doar porque ela não tinha leite. Então, foram várias, existem versões da história dele. Cada uma dessas versões tem a sua verdade. E isso que eu achei bonito no Léo, porque ele falou cada verdade que veio para mim, eu aceitei como de coração, como cada um fez o que foi melhor para mim, que eu achei bonito isso nele. É, Não ficou magoado com ninguém, sabe? Cada um lindo, teve a sua verdade. é lindo, é a Cada um teve o construção, seu porquê. é, é a construção de uma identidade, né, Léo? É você em busca de saber realmente quem é o Léo, o que aconteceu, por que você acabou tendo uma vida totalmente diferente daquela que você nasceu para ter, né? E aí você voltou em busca dessas raízes, dessas emoções, e aí você percebeu que essa etnia e que talvez até a sua própria família precisava de ajuda, né? Você percebeu que você poderia ser esse elo de ligação entre a ajuda que essa etnia, que esse povo precisava, é isso? Sim. É, assim, é tudo isso, só que assim, eu falei assim, a minha formação, eu tenho que contribuir de alguma forma. Como eu tive esse privilégio de ter a educação que eu tive aqui na cidade, eu, assim, ajudar eles na melhor forma de fazer negociação, que eles querem, alguns gostam de fazer negócios com o branco. Qual a sua Então, profissão, Léo? Você é eu sou formado em... publicitário. Ah, que bacana. E, e aí, toda essa experiência que eu tenho aqui na cidade e a visão que eu tenho também como branco, né, o homem branco que eles falam, sei como ajudar eles a negociar, a tentar conexão com as pessoas certas para fazer uma venda justa. Então, tudo isso. E aí, eu e a Keila, quando a gente saiu do Xingu, a gente saiu maravilhado de lá. A gente falou assim, Imagina. a gente tem que ajudar eles de alguma forma. E aí foi o caminho todo pensando, porque o caminho é longo, então a gente ficou pensando. Primeiro eu tive um estado de choque, que eu chorei por meia hora, assim, não conseguia parar. Falei, eu não sei o que vai ser da nossa vida agora depois disso, sabe? É porque é grande, né, Keila? É enorme, né? O que vai ser agora depois de tudo isso? Eu não sei, não sabia o que ia acontecer. E aí, aquele choque cultural, a gente ficou muito pouco tempo, né? A gente precisa ir para ficar mais tempo, para ter uma inserção mesmo. A gente estava planejando e agora, mas com a pandemia tem que esperar bastante. Isso tudo aconteceu há quanto tempo? Esse reencontro e essa decisão de usar a sua expertise, né, o seu conhecimento profissional junto com o conhecimento da Keila para ajudar o seu povo. Isso tudo aconteceu há quanto tempo, Léo? Em 2014. 2014. Já tem uns 6 anos. 2014 já. Foi quando a gente foi, né? Aí demorou um pouquinho ainda. Uns 2 anos, né? Um ou dois anos. 2016. Para amadurecer a ideia, né? 2016 a gente começou realmente a colocar em prática isso, porque assim demorou 2 anos, porque assim muito assim, também tem a logística, né? Porque é muito longe da onde eles levam os artesanatos. E acho que encarece também, né? Sim. Então, tentar fazer um jeito que todo esse artesanato ficasse acessível às pessoas da cidade que admiram a cultura indígena. E aí, só pegando um gancho, você criou alguma empresa para fazer esse trabalho ou você está fazendo isso de uma forma independente,
trazendo artesanato, vendendo aonde você oferece isso. Quer dizer, eu entendo que agora esteja tudo parado em função da pandemia. Mas Sim. quando você começou a fazer isso, qual era o caminho que você seguia? Você fundou uma empresa? Você estabeleceu uma ONG, alguma coisa assim? O que você fez? O caminho foi, assim, eles já tinham uma prima que já trazia artesanatos para as lojas de São Paulo. Ela fornecia para as lojas de São Paulo, inclusive para algumas lojas de Paraty, de Angra. Ela fazia um tour e ela mal falava português. Foi ela que despertou em nós esse desejo. Quando nós fomos na casa dela e vimos aquele aparato de cerâmicas, eu falei, e bancos indígenas, eu falei, Léo, o que é isso? Essa mulher vai sozinha para São Paulo, levando tudo isso, mal falando português. Vamos fazer alguma coisa. Daí, o que eu comecei a fazer mais imediatamente foi vender bijuterias, que são os brincos, né? Não sei se você consegue ver daí. Você consegue pôr meu óculos. Ah, que lindo! Que são colares e brincos. Eu, como cantora lírica, imagino, né? E aí elas começaram a trazer muitos brincos e colares e pulseiras. E isso eu comecei a vender muito facilmente. No meio livre. É o trabalho das índias. Das mulheres. Das mulheres. Cestaria, cestos, bijuterias, brincos. A gente tem até umas coisas aqui. Os homens, eles fazem... o que os homens fazem? As partes de madeira é madeira só, né? E eles ajudam, por exemplo, na parte da cerâmica, eles ajudam as mulheres a pegar o barro no rio. Entendi. Mas a parte de desenhar a cerâmica é a parte da mulher. Ela que faz isso. Então, a prima dele continuou trazendo, e aí ela trazia mais coisas pra gente. Quando ela vinha, ela ficava na nossa casa. A gente ajudava dessa forma. Ela ficava em casa, a gente morava num apartamento de 50 metros quadrados. Ai, ela vinha, e quando às vezes ela não vinha sozinha, né? Trazia pessoas, e aí as coisas, e ficava... Era um caos. Enfim, infelizmente ela faleceu no começo desse ano, foi uma perda muito grande, era uma das melhores ceramistas do Xingu. Ela faleceu, e não foi da Covid, foi antes de começar a pandemia lá. Ela teve um infarto e assim, perdemos uma grande amiga, uma prima, e perdemos uma grande ceramista. Uma artista, né? Uma artista incrível. Agora, a parte de brincos, elas mandam para mim por correio. Então, essa parte eu não parei, eu não vou parar, né? Eu não sei, essa parte de cerâmicas e bancos é um pouco mais complicada na questão logística. A logística. Você está um pouco parado, a gente ainda está pensando como que vai resolver, mas a parte de bijuterias eu continuo, porque é muito fácil. Elas põem no correio para mim. Imagino. Vocês receberam algum tipo de proposta para que isso possa ser feito de uma forma talvez mais profissional, com uma logística um pouco mais elaborada, para que vocês pudessem abranger um mercado um pouco maior? Vocês chegaram a receber alguma proposta desse tipo? Não. Não. Na verdade, a gente estava, antes da pandemia, a gente estava pesquisando algumas empresas de logísticas. Mas proposta mesmo nada. É que assim, eu vejo assim, a gente está sendo um dos pioneiros dessa área. Então, como todo pioneiro, tem sempre essa dificuldade. Eu acredito que quando a coisa começar a pegar mais corpo, as próprias empresas também de logística vão ver que também é um grande negócio. Então, vão começar a tentar melhorar essa parte, a parte deles também. Até porque o consumo hoje, Léo, mudou um pouco, né? A verdade é que hoje não se consome mais tão impulsivamente, tão inconscientemente. E os produtos como esses, que traz na sua composição uma história que reflete todo um país, toda uma origem, eu acho que
tem muito mais apelo para que chegue realmente aos consumidores ávidos para comprar um pedaço da cultura do Brasil. Para mim, representa exatamente isso. O trabalho que essas índias ou que esses índios fazem e que transformam em arte elementos da própria natureza, porque imagino que os colares, os brincos sejam feitos de miçangas ou de algumas coisas que talvez, né, eles tenham acesso, e o próprio barro, ou seja, transformar um pedaço do cotidiano da vida, da realidade desse povo que representa tanto a nossa nação, em algo que você pode levar para sua casa, que você pode usar, que você pode criar uma harmonia de ambientes. Então, eu acho que o caminho é um consumo cada vez mais consciente e com história, né? Algo que realmente possa fazer a diferença e impactar a vida. Então, eu acho que é um caminho que vocês estão trilhando, como o próprio Léo disse, ainda é árduo, porque você é um pioneiro, porque o que está acontecendo é algo novo, mas que eu tenho a impressão e um feeling de que vai se transformar num grande negócio para ambas as partes, né? Porque os índios vão poder ter recursos para continuar cultivando a sua história para as futuras gerações, para que isso não morra, para que isso não desapareça, né? Sim, porque eles não fazem não fazem por dinheiro. Claro, eles fazem porque faz parte da cultura deles. Eles têm necessidade de fazer, né? Exato, a cultura está dentro deles. O Leonardo, por exemplo, não foi criado lá, mas o Leonardo sempre desenhou, sempre teve a criatividade. Ele pega um lápis e sai desenhando no computador, ele sai desenhando, porque a cultura, a arte está dentro deles, então eles precisam extrapolar isso de alguma forma, e a arte deles é essa, e é maravilhosa. E é impressionante porque quando eu levo essa arte para as mulheres, né, as minhas amigas, enfim, clientes, elas pegam, primeira coisa que elas falam, eu me arrepiei, estou arrepiada, eu me emocionei, elas se emocionam quando elas pegam uma peça da, porque tem alma, não tem energia, exatamente, exatamente. É isso. Olha, a gente já vai caminhando aqui para o finzinho. Infelizmente, o tempo aqui na internet ele é extremamente escasso, e esse é um assunto, Léo e Keila, que me fascinou. Eu fiquei extremamente encantado com a história de vocês, a história individual de cada um, de uma menina que desabrochou num talento que encanta o mundo todo, dona de um, eu acho que é um instrumento divino a voz, né? E que toca a alma. E um índio, um homem que é representante da raiz, né? Da origem disso tudo, que somos nós que fazemos parte. Então, teríamos a história, talvez, para uma entrevista de 3 horas, né? Porque eu sou muito curioso com relação a isso tudo. Mas, infelizmente, a gente tem um tempo pouco. Eu queria, Léo, que você pudesse dizer qual o caminho, talvez, para que quem vá ver essa entrevista, algum empresário que veja e que tenha a ideia de falar, poxa, está aí um bom segmento para um investimento, né? Deixar o seu contato, nós vamos deixá-lo também no final da entrevista, o seu Instagram da empresa. Mas, assim, você hoje acha que você tem elementos suficientes para, sim, estabelecer um trading, um comércio em que isso possa se desenvolver e possa se reverter em benefício real, realmente, para o seu povo e também para quem investir em você? Sim, eu acredito, sim. Porque eu vejo muita gente, conhecidos, assim, que eles sempre chegam para mim e falam assim, nossa, eu admiro a cultura indígena, gostaria até de conhecer, visitar uma aldeia, só que eu não sei nem o órgão, quem conversar, e eu tenho, e como índio, eu tenho esse acesso. Então, através de mim, eu posso ser um porta-voz para os índios em relação ao artesanato, em relação também a até palestras, promover palestras dos índios, falando sobre a cultura, porque eu tenho certeza que a partir do momento que a pessoa da cidade ouve o índio falando a visão dele que ele tem da floresta,
sobre a pesca, sobre a cultura, a pessoa fica fascinada. Eu tenho certeza disso, porque eu até então eu me considerava assim um índio de alma branca, pelo fato de ser criado aqui na cidade. Quando eu fui visitar, eu fiquei louco. Eu me sentia um turista conhecendo um lugar fascinante, cheio de cultura. A visão que eles têm do mundo é fascinante. Não tem como você falar assim, ah, não, tá, deixa. Não tem, não tem. É impactante. É impactante. A partir do momento que você conhece ouve um índio falando, depois da palestra você sai com outra mentalidade do mundo. Sim. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo aqui nesse exato momento. A gente está tendo o privilégio de ouvir um índio falar e falar no meu idioma, onde eu posso compreender, e falar com uma propriedade legítima por você, então, ser índio, ter sido criado na civilização, mas ter tido a oportunidade de voltar às suas origens, à sua raiz, encontrar sua mãe, os seus irmãos, e se reencontrar, porque eu acho que você olhou para dentro e viu aí o índiozinho que existia dentro de você, não é verdade? É verdade. Olha, eu quero agradecer muito. Eu não sei se já há algum projeto para elaborar um livro sobre a sua história. Se houver esse projeto, se existir isso em andamento, que ele vingue, porque é algo que você com certeza vai precisar dividir com o mundo, porque é uma história fascinante, uma história linda, e nós merecemos saber e conhecer essa história. Marco, nós dois estamos juntos num projeto agora que vai unir o indígena, as minhas duas paixões, que é a música e os indígenas, que é um projeto musical, né, que é uma campanha para os indígenas do Xingu, com cantores e os instrumentistas da Orquestra Sinfônica Municipal e do Coral Lírico. O Léo está participando também, ajudando na direção do vídeo, com grafismos indígenas. Então, quando lançar, a gente vai mandar para você também mostrar para o pessoal. Eu quero ter o prazer de fazer parte desse lançamento. Essa história de vocês é extremamente bonita. Eu queria aproveitar e agradecer ao Júlio Pratas da Costa, o meu primo, amigo de vocês, que foi quem fez essa conexão. Julinho, muito obrigado, porque você me trouxe um presente de pessoas com um conteúdo que eu jamais imaginei conhecer na minha vida, que me emocionou, lendo a sua história. E eu quero que as pessoas conheçam isso, Léo, Keila, porque vocês formam um casal que, para mim, representa o que há de melhor na cultura brasileira. Então, a minha gratidão por esse tempo que vocês pensaram para mim, para o meu canal. Eu espero que eu possa ser útil de qualquer forma. Coloco o meu canal à disposição cada vez que vocês tiverem qualquer tipo de produto ou de evento que vocês queiram divulgar. Meu canal está à disposição. Eu acredito que somente unindo forças e vontades é que a gente pode realmente fazer com que a história aconteça, né? A história boa. Então, me coloco à disposição e agradeço mais uma vez. A gente que agradece o espaço que você deu para a gente. E também vou agradecer o Júlio também. Por que você é uma pessoa também uma pessoa muito maravilhosa também, como eu vou falar, já tinha até comentado com você, né, que você consegue levar a entrevista com assim, parece que estou batendo um papo com você na mesa de um bar. Sofá de casa, né? Sofá de casa. A vontade era ficar a noite inteira, porque é tão fascinante. E não só o seu universo, mas eu também adoraria mergulhar no universo da música lírica, né? Do canto,
porque eu também tive uma formação, assim como o Júlio, nós todos na nossa família, eu estudei 13 anos de piano, então eu tenho um fascínio, um amor pela música, assim, que conduz a vida, né? A música marca momentos que eternizam na vida da gente. Então, adoraria e vou convidá-los para a gente fazer uma outra entrevista num outro momento, em que talvez já fora da pandemia vocês já estejam mais aptos a fornecer e a efetivar esse trabalho, esse projeto tão lindo, porque eu quero fazer parte disso como divulgador, como uma pessoa que acredita no trabalho de vocês e já de cara sou fã e ainda quero um dia vê-la cantar, aquela lá no Municipal, que eu adoro aquele teatro, que faz parte da minha vida também. Legal. Agora, dia 20, vai ter um concerto de Natal, eu estarei solando também, depois eu vou te passar o link que vai passar ao vivo no YouTube. Ai, que bom! Então eu vou divulgar aqui na entrevista de vocês também, ou se não for o caso da entrevista ter ido ao ar, eu faço uma chamada no meu canal com o link para ver esse acontecimento, até porque eu sou apaixonado e eu vou querer ver, com certeza. Muito obrigada. Queridos, muito obrigado, muita paz, muita força, muita alegria, saúde para vocês e que todos os seus projetos, dos dois, vinguem e sejam um sucesso, que é isso que eu desejo. Obrigada, igualmente para você. Obrigado, Marcola. Sucesso ao canal. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Tchau.